Eu quero destacar aqui, queridos irmãos, primeiro a religiosidade, tá? Religiosidade, eu estou anotando aqui para não esquecer. E depois aqui, num segundo momento, eu vou colocar aqui o orgulho, tá? Vamos trabalhar aqui com a palavra do Senhor, com essas duas palavras, a religiosidade e a força humana, né? Ou então o poder do mundo, como você quiser. Vamos dizer orgulho. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, e os versículos 40 a seguir, que diz assim: eu louvo a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Nesse momento em que estou sozinho na rádio aqui, eu peço a unção do maravilhoso Espírito Santo para me ajudar nessa prática e também pedir que o Espírito Santo unja os teus ouvidos, para que Jesus venha ser glorificado nessa hora, nesse momento, tá bem? Vamos lá. Estamos aqui com a melhor parceria, que é o amigo Espírito Santo. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eu estou lendo aqui em Lucas, no capítulo 8, e vou fazer essa exposição aqui de maneira expositiva. Estou sendo redundante, mas é assim essa prática hoje, até o versículo 56. Do 40 ao 56 do capítulo 8 de Lucas. Eu quero destacar a religiosidade, tá? Porque nós temos aqui o Jairo. Quem era esse Jairo? Era o homem ali responsável pela sinagoga. E eu quero destacar aqui também a mulher do fluxo de sangue. Tá bem, meus queridos? E muitos detalhes e revelações nós vamos ver aqui nessa oportunidade. Eu louvo a Deus, porque aprove ao Senhor nos dar essa oportunidade. Jesus regressou, então estava cercado por grande multidão. Todo mundo adorando, todo mundo louvando, todo mundo apertando Jesus. Quando a palavra do Senhor fala aqui grande multidão, era muita gente mesmo, tá, irmãos? Porque Jesus ele já havia atingido o ápice da fama. Jesus ele já estava completamente famoso. Ele havia feito muitos milagres e curas. Estar perto de Jesus era sinônimo de bênção. Havia ali sempre cura e sempre libertação. Aonde está Jesus hoje, já que Jesus se fez homem, o verbo se fez carne? Aonde está Jesus hoje? Eu diria para você que me ouve, que Jesus está onde está a palavra revelada. Gostamos dos louvores, gostamos da oração, mas se faz necessário um tempo considerável para a palavra revelada, aquela que vem de Deus para a igreja. Aí está Jesus. E onde está Jesus tem milagre. Onde está Jesus, alguma coisa acontece. E havia ali muita gente. E o versículo 40 ainda registra que as pessoas estavam ali ansiosas para receber Jesus. Você consegue entender isso? A espera. Hoje a igreja está ansiosa para receber Jesus nos ares, para o arrebatamento da igreja. A igreja está ansiosa. As coisas já estão se cumprindo e as profecias estão se encaixando. Ainda hoje eu vi um movimento da Rússia e da China na direção do espaço aéreo de Israel. Então observe que nós estamos esperando Jesus com ansiedade. Quisera Deus ele viesse agora. E ficava aí carros, casas, ficava aí aquelas pessoas que não se deram por avisadas. Não é verdade?
A ansiedade por Jesus é muito grande. E o versículo 41, eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo. Quem era esse homem? Era dirigente da sinagoga local. O que é sinagoga? O que era a sinagoga? A sinagoga era o ajuntamento de, no mínimo, eu estou falando, no mínimo, de 10 famílias que tivessem na família um ancião. Alguém estudioso da palavra do Senhor, que tivesse os seus cabelos brancos, ok? E que conhecesse com profundidade a Torá, o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada, e que pudesse conhecer todo o rito judaico daquela época. Mas este homem profundamente religioso, irmão, dobre a sua atenção, esse homem extremamente religioso. Você sabe o que é uma pessoa religiosa? O religioso é aquele que coloca Deus numa caixa. É aquele que estabelece as regras para Deus operar. O religioso é aquele que forma uma bolha e traz pessoas para dentro da bolha, ou é aquele que está dentro da bolha e não consegue sair. Eu vou melhorar. O religioso, ele perde o poder de observar parâmetros e segue cego, caminhando cego. E aí a Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Bem, nós temos aqui um homem religioso. Religiosidade não salva. A Bíblia registra, a palavra do Senhor registra, a letra mata e o Espírito vivifica. A religiosidade é o perigo da nossa época. E nós temos aqui o Jairo. O homem era o chefe da sinagoga local. Só tinha uma sinagoga, era então o homem mais importante dali, ok? Mas esse homem saiu da bolha, esse homem quebrou a placa denominacional. Pega a visão, irmão. O Senhor proporcionou esse horário aqui para nós meditarmos na poderosa palavra do Senhor. E isso é interessante, porque só é possível quebrar o orgulho, só é possível eliminar a religiosidade diante de uma situação impossível. Porque eu penso que o Jairo, ele procurou de uma maneira ou de outra, nos seus alfarrábios, nos seus estudos, no seu conhecimento, no seu intelecto, a solução, e não encontrou. E a solução para Jairo era impossível. Não tem solução na religiosidade. O que você encontra na religião, na religiosidade? Você encontra o massagear do ego, você encontra os falsos irmãos, você encontra na religião o comodismo, você encontra a preguiça, você encontra a estagnação e uma falsa esperança, porque na hora do vamos ver, não haverá salvação para os religiosos. Não haverá salvação para aqueles que não conseguem quebrar a religiosidade. Não há salvação para aqueles que dizem só a minha igreja é a correta. Ou aquele que olha para a igreja do outro e diz essa igreja aí é uma seita. Essa igreja não é de Deus. Não conhece a realidade do irmão, não conhece a luta do pastor, não conhece a vida dos que estão lá dentro, lutando pela mesma salvação. Mas o detalhe é que dentro da religiosidade não há salvação. Você que me ouve, eu não quero ofendê-lo,
Mas se você carrega Jesus dentro do coração, se prepare, Jesus está voltando. E Ele vai levar esses que carregam Jesus. Mas se você carrega uma placa, chama essa placa de mãe, chama essa placa do que você quiser, nomes tradicionais, sei lá o que. Ei, talvez você não tenha sucesso na hora do arrebatamento. Eu estou falando de um homem extremamente religioso e que não encontrou na religiosidade a sua resposta. Veja, dirigente da sinagoga local. Hoje tem a sinagoga lá em Israel. Você que está me ouvindo, você não imagina a complexidade que é você que me ouve se converter ao judaísmo. Não é isso que nós queremos. Não queremos que ninguém se converta ao judaísmo. Nós queremos que os judeus se convertam ao cristianismo. Mas eu estou falando da complexidade que é se tornar um judeu. O processo árduo é desde a infância, os testes, os estudos, ok? A gama de informações que recebe, que tem lá no judaísmo, os rabinos, o esforço. Você não imagina, você que me ouve, não imagina a complexidade que viveu o Jairo. Eu vou dizer para você, ele estava entre a vida e a morte. Ele estava entre a vida e a morte, que não era dele, era de alguém que ele amava. Ele amava aquela criança, ele amava a sua filha de 12 anos. Livro de Mateus registra que ela está morta. Livro de Marcos diz que ela estava muito enferma e à morte. Livro de Lucas diz à beira da morte. Bem, quando um homem religioso, quando um homem que tem a placa da sua igreja na testa, eu sou da tal, não vou falar aqui, porque é vergonha isso. Ele é religioso. E quando isso acontece, se há intenção do Senhor salvar o religioso, o Senhor dará um jeito de quebrar a religiosidade desse escolhido. Presta atenção. É por isso que Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu. Está na Bíblia. Livro do Apocalipse 18, verso 4. Sai da igreja religiosa. É claro que está dado o recado. Não há o que fazer. Porque muitos vão continuar com as placas estampadas no peito ou na testa. Mas este homem, ele se deparou em ter que negar a sua religiosidade. Ele teve que sair da bolha.